deixar disponível para as pessoas que perderam. Cadê aqui? Deixa eu voltar. E vamos torcer para que vocês não caiam. Então, ó, a gente estava falando da coroação, a autocoroação do Napoleão, e esse é um momento alto desse império francês, principalmente porque como era a cerimônia normalmente, como que ela acontecia, né? Então, o normal era, você chegava para ser coroado, a pessoa mais importante do lugar coroava você. Então, por exemplo, na Idade Média, vocês viram com a Cândida, uma das coroações importantes foi a coroação do Carlos Magno. O Carlos Magno vai ter um papel muito importante quando... Deixa eu deixar aqui a sala de espera. Um papel muito importante nessa sociedade quando ele consegue ser coroado pelo Papa. Então, o Papa vai coroar o Carlos Magno. O Carlos Magno vai ser considerado o mais importante rei da Idade Média, exatamente porque ele foi coroado pelo Papa. É o Papa que vai lá e coroa ele. Então, você vai ter agora uma relação e uma questão muito forte de tipo, o Papa está aceitando aquela situação, o Papa está aceitando aquela sociedade, aquela maneira de fazer, enfim, você vai ter uma série de afirmações, porque afinal o Papa estava lá com uma palavra difícil, mas que vocês já precisam saber, endossando aquilo que está acontecendo. Ou seja, ele está concordando com aquilo que está acontecendo. Como a gente conversou, a Revolução Francesa teve muitos problemas com a Igreja. A Revolução Francesa vai brigar muito com a Igreja durante muito tempo. Então, você tem, por um lado, uma relação que estava estreitada, e aí o Napoleão, quando ele vai dizer e ele vai afirmar que ele é o imperador, ou seja, que ele é a figura mais importante da França, uma das questões que ele constrói é o seguinte, ele fala, eu quero a presença do Papa na minha coroação. Ele vai combinar diplomaticamente para que o Papa esteja na coroação dele e que o Papa dê a coroa para ele. Então, o Napoleão estava, com isso, fazendo as pazes com a Igreja Católica e dizendo, vocês são importantes nessa França que agora é napoleônica. Por quê? Porque ele vai dizer, eu vou jogar fora o calendário da Revolução Francesa, eu vou voltar a usar o calendário gregoriano, a gente vai voltar a estabelecer relações boas com vocês. Então, é toda uma construção de, vamos fazer a coisa funcionar, vamos ser amigos, vamos criar uma boa relação entre a Igreja e a França. Então, tudo isso foi sendo construído, foi sendo desenvolvido até a hora que você vai chegar na coroação. E aí, na coroação, estava lá o Papa com a coroa. O Papa estava com a coroa esperando o Napoleão chegar. O Napoleão entra, o Papa está lá com a coroa, esperando, e aí o que o Napoleão tinha que fazer? O Napoleão, segundo a tradição, ele deveria ajoelhar e receber a coroa do Papa. O que o Napoleão faz?
O Napoleão entra, o Napoleão vai em direção até o Papa. Quando o Napoleão chega do lado do Papa, ele tira a coroa da mão do Papa, o Papa fica com uma cara de ué, o que está acontecendo? E o Napoleão ergue a coroa e se autoproclama imperador da França. Quando ele faz isso, e aí aqui é muito importante, quando ele se autocoroa, ele está fazendo algo que é muito inusitado e mais do que isso, ele está mostrando o quanto ele está querendo afirmar que, ó, eu mando mais do que a igreja. Eu mando mais do que todo mundo. Porque, afinal, eu me autoproclamei. Eu agora sou o imperador da França. E eu, como imperador da França, mando mais do que a própria igreja. Eu mando mais do que todo mundo. E aí, essa autocoroação, ela vai ser muito importante. Ela vai ser agora decisiva. Ó. Aqui, vocês veem o Napoleão fazendo isso. Então, ó, eu vou mostrar aqui. Cadê a caneta? Desenhar. Ó o Napoleão. Ó o Papa com cara de bravo. Ó o Papa bem pistola. E o Napoleão felizão, pegando a coroa e colocando na própria cabeça. Napoleão colocando a coroa na própria cabeça, dizendo, ó, eu mando em tudo. Eu sou o cara. Eu sou o cara. O Napoleão vai agora afirmar que ele é a figura mais importante dessa França. Tipo, ele é a pessoa mais importante do universo, segundo a ideia dele, né? Porque ele conseguiu agora fazer o Papa passar raiva. Ó a cara do Papa aqui, de bravo, porque afinal ele foi enganado pelo Napoleão. Esse gesto do Napoleão de se autocoroar vai ser muito marcante, porque agora ele está se afirmando como mais importante que a própria igreja, né? Se no absolutismo existia uma validação do rei pela igreja, agora ele está dizendo não, ó, quem manda nesse negócio sou eu. Eu vou mandar, eu vou ser o mais importante, eu vou ser o cara. Tudo bem? E aí o Napoleão vai fazer o quê? O Napoleão vai perceber o seguinte, ó, eu tenho um inimigo. Qual é o meu inimigo? Qual é o meu principal país que eu não gosto? O principal lugar que eu preciso resolver os meus problemas com ele? A Inglaterra. A Grã-Bretanha vai ser o principal inimigo do Napoleão. O que o Napoleão vai fazer? O Napoleão vai falar o seguinte, ó, eu preciso resolver isso. Para resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar um bloqueio continental. O que significa esse bloqueio continental? Ele vai dizer assim, ó, ninguém da Europa pode comercializar com a Inglaterra. Eu vou isolar a Inglaterra, que é uma ilha, do seu comércio. Por que ele estava propondo isso? Porque ele sabia que a Inglaterra, devido à Revolução Industrial, ela era o país mais desenvolvido desse período. Ela era o país com uma taxa de crescimento, com uma taxa de importância que era mais relevante do que todos os outros lugares. Então, o inimigo a ser combatido era a Inglaterra. E aí ele vai jogar todas as forças dele contra isso. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu não comercializo mais com a Inglaterra e
quem comercializar com a Inglaterra é meu inimigo. Quem comercializar com a Inglaterra, eu vou declarar guerra. Eu não vou permitir que ninguém mais faça comércio com a Inglaterra. E aí, por isso que vai ter a ideia do bloqueio continental. Os ingleses são considerados por muitos um povo muito snob. Snob é uma palavra inglesa. Ou seja, muitos europeus têm a impressão de que eles se acham muito superiores ao continente. Algumas expressões e algumas coisas fazem com que a gente pense nisso, né? Tem uma coisa chamada neblina, que na Inglaterra tem um nome específico, chamado fog, e que acontece muito, que faz com que, principalmente nessa região onde eu estou passando com o laser, que vocês estão vendo na tela de vocês, essa região fique inavegável. Ou seja, você não consegue atravessar essa região aqui pelo mar. E aí os ingleses diziam, o continente está isolado. Só que era o continente que estava isolado? Não. Quem estava isolado era a ilha, né? Porque a ilha é uma porção menor, o continente é um negócio gigantesco. Mas os ingleses têm essa coisa de ser snobs, e aí você tinha essa diferença. A Espanha vai falar, não, eu vou continuar comercializando com a Inglaterra. O Napoleão vai lá, invade a Espanha e coloca para ser o rei da Espanha o cunhado dele. O cunhado dele vai virar o novo rei da Espanha, numa demonstração de que, ó, eu mando mais do que todo mundo. Eu mando mais, e já que eu mando mais, vocês vão ter que me obedecer, e ponto final. E eu não quero conversa em relação a isso. Eu não vou aceitar uma opinião diferente da que eu estou propondo, da que eu estou exigindo, da que eu estou colocando para vocês. Então, os espanhóis vão perder a monarquia e, além de perder a monarquia, vão ter que aturar o cunhado do Napoleão como rei. Portugal também vai sofrer a mesma pressão para acabar com o comércio com a Inglaterra, só que Portugal era um aliado muito antigo da Inglaterra. Portugal era um aliado muito próximo da Inglaterra. E aí agora eles vão ter que enfrentar essa batalha de ou eles ficam do lado dos franceses ou eles ficam do lado dos ingleses. Se eles ficassem do lado dos ingleses, iam ter que guerrear com o Napoleão. Se eles ficassem do lado do Napoleão, iam ter que guerrear contra a Inglaterra. Então Portugal vai ficar numa situação muito delicada e Portugal vai ser muito criativo, porque Portugal não vai aceitar nenhuma das duas coisas que estavam colocando para Portugal. Portugal vai fazer o quê? A família real portuguesa, em novembro de 1807, ela simplesmente vai embora. O rei pega a família dele, mais um monte de barco e 15 mil pessoas saem de Lisboa em direção ao Brasil. A família real portuguesa, ela se muda, ela sai da Europa e vem morar agora na maior colônia que Portugal tinha. E a maior colônia que Portugal tinha era o Brasil. E aí agora Portugal vai viver no Brasil e o Brasil vai estabelecer comércio e vai ajudar a Inglaterra a vencer o Napoleão. Quando descobrem-se o diário do Napoleão, o Napoleão escreve que o único rei que enganou ele foi o rei português. Que ele nunca imaginou que o rei pudesse ir para um lugar tão longe como a América. E que foi o único cara que conseguiu enganar o Napoleão, foi o Dom João VI. Mas isso a gente vai ver na apostila e no tema só sobre Brasil. Mas, por enquanto, a gente precisava deixar claro que o Brasil vai ter uma importância muito grande na derrota do Napoleão. Porque ele não imaginava que a Inglaterra podia estabelecer comércio com outros continentes. O bloqueio continental dele vai funcionar em relação à Europa, mas não vai funcionar em relação à América.
Os produtos ingleses vão ser muito vendidos aqui no Brasil, e do Brasil eles vão se espalhar para o Uruguai, para a Inglaterra, para a Argentina, para o Paraguai, para a Bolívia, todos esses países, o Chile, todos os países da América vão receber os produtos ingleses intermediados pelo Brasil. Então, o Napoleão tenta esse bloqueio continental, ele vai ter um problema que é a Rússia. A Rússia vai chegar uma hora que ela vai dizer, ó, eu não quero mais fazer o bloqueio continental. Eu quero voltar a ser best friend da Inglaterra. E aí o Napoleão decide fazer uma maior atuação de guerra que ele já tinha feito. Ele traz um exército gigantesco para lutar contra os russos. É a maior operação militar que alguém já viu ser colocada em prática até 1815. Nunca tantos soldados tinham se deslocado para lutar. Quais são os problemas que eles vão encontrar? Eles vão encontrar dois problemas. O primeiro, o inverno. Eles não estavam preparados para enfrentar o inverno russo. Tem muita gente que até escreve isso, acho que nesse livro não, mas vai aparecer em exercícios. Um dos principais generais dos russos era o general Inverno. Por quê? Porque as tropas do Napoleão vão ser vencidas pela neve. Não estavam acostumadas a um inverno tão rigoroso como o que existia na Rússia. Além disso, os russos tinham uma tática de guerra chamada terra arrasada, que era uma tática que fazia com que o seu adversário tivesse sempre cansado. Então, se de repente eles fossem perder uma posição, eles destruíam a comida daquele lugar, eles destruíam a água daquele lugar, desviavam o rio, sujavam o rio, para que a tropa que estivesse avançando, a tropa inimiga, estivesse sempre cansada. E aí, com esse cansaço, eles pudessem se aproveitar desse cansaço para colocar derrotas em relação a esse povo que estava chegando. O Napoleão não sabia disso. O Napoleão, por causa disso, vai demorar muito tempo para chegar na capital russa e ele nunca consegue dominar a capital russa. Ele vai ter que fazer a manobra mais vergonhosa que um exército faz, que é bater em retirada. O que significa isso, para quem não está acostumado com esse tipo de linguagem? Bater em retirada é você sair correndo porque você perdeu. Você assumir que perdeu e corre para morrer menos gente. Corre para escapar da vergonha ainda maior, que é você, de repente, ter o seu exército destruído pelo seu adversário. Ele volta para a França, os outros povos percebem essa fragilidade e agora eles vão atacar. A Inglaterra vai ser muito forte contra o Napoleão, eles vão derrotar o Napoleão, e aí dessas coisas, o Napoleão vai ser derrotado e vai ser levado para uma ilha. Ele fica preso nessa ilha, na ilha de Elba. O que vai acontecer com ele lá? Ele vai começar a falar na orelha do guarda, que era o guarda que cuidava da cela dele. Esse guarda vai ser convencido pelo Napoleão a soltar o Napoleão. O Napoleão vai ser solto. O Napoleão vai voltar para Paris e vai governar a França durante 100 dias. Vai ser o governo dos 100 dias, aonde ele tenta atacar a Inglaterra de novo para ver se ele consegue derrotar a Inglaterra e assumir a França como o lugar mais importante do mundo. Ele não consegue. Ele vai ter 2 derrotas e agora ele vai ser preso e mandado para uma ilha que ele não vai conseguir escapar, que ele vai acabar morrendo, alguns dizem até envenenado, para garantir que ele não tentasse mais voltar ao poder com um golpe, com uma tentativa de ser o imperador de novo. Com a morte do Napoleão, essa Europa precisa discutir o que ela vai fazer. Como que ela vai se organizar agora que o Napoleão está preso? E aí, em Viena, na Áustria, vai ter um congresso
o congresso que vai ser o congresso mais importante do século XIX. Esse século inteiro vai ficar marcado por essas discussões do Congresso de Viena. Se vocês puderem prestar atenção na imagem agora um pouco, parar de copiar e tal, olhar aqui, ó, vamos lá. O que a gente vê nessa imagem? A gente está vendo várias pessoas com roupas diferentes, cada um deles representa um país, são o que a gente poderia chamar de diplomatas. O que eles têm aqui na mesa? Um globo. Além do globo, um mapa. E eles estão fazendo o quê? Eles estão decidindo o futuro da Europa. Porque o Napoleão e a própria Revolução Francesa vão fazer com que vários povos se tornem independentes e vários povos vão ser conquistados pelo Napoleão. E agora que acabou o Império Napoleônico, esses povos vão poder voltar à vida normal ou vão ter que encarar uma nova realidade? E aí a gente vai ter as principais discussões e as principais consequências. A primeira delas, o Congresso de Viena vai garantir a manutenção do absolutismo. O absolutismo vai continuar. O absolutismo vai ser agora o regime político que eles vão estabelecer nessa sociedade francesa. Eles vão ter uma outra ideia. Eles vão falar assim, ó, vamos pegar uma borracha e vamos apagar toda a história que aconteceu nos últimos 26 anos. Vamos pegar o mapa e todas as transformações que o Napoleão trouxe, vamos apagar. Então, ó, o Napoleão tinha conquistado todas as regiões que estão aqui, ó, grifadinhas. Então, ele tinha essa parte do Reino da Sardenha, ele tinha essa do Império Austríaco, ele tinha essa da Westfália, o Reino da Saxônia, o Reino da Prússia, uma parte da Polônia, uma parte da Perserbária, tipo, tudo isso, a Espanha, tudo isso era lugares que ele tinha conquistado. E agora? Agora eles vão dizer, ó, não, faz de conta que a Revolução Francesa não aconteceu. Vamos fazer a manutenção do absolutismo e vamos estabelecer esse mapa antigo. Esse mapa antigo da Revolução é que vai ser importante. Esse mapa de 1789 é o que eles querem. Eles querem agora a manutenção desse mapa dessa Europa antiga. Além disso, e essa parte é importante, eles vão criar o que eles vão chamar de o Exército da Santa Aliança. Alguém fez uma pergunta. O mundo dá voltas. Pois é. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Muito bem, Valentim. A França e o absolutismo vão voltar. O Exército da Santa Aliança vai ser o seguinte: a Áustria, principalmente Viena, capital da Áustria, vai defender o seguinte: olha, vamos criar um exército que, se de repente acontecer uma nova Revolução Francesa, sei lá, na Espanha, a gente faz com que esse Exército da Santa Aliança atue, vá até esse lugar e, nesse lugar, ele faça uma manutenção do absolutismo. Vamos criar uma polícia para defender o absolutismo. Vamos criar uma polícia para defender o antigo regime. Essa vai ser a ideia do Congresso de Viena. E ela vai ser muito importante, porque ela vai ocasionar uma Europa que ainda vai ser o quê? Muito atrasada. A Inglaterra viu tudo isso felizona. A Inglaterra presencia todas as questões do Congresso de Viena com um sorrisinho no canto do rosto. Com um sorrisinho no canto do rosto, por quê? Porque ela, desde a Revolução Gloriosa, já tinha resolvido todos esses problemas.
Ela, desde a Revolução Gloriosa, tem um parlamento que manda mais do que o rei. O rei reina na Inglaterra, mas não governa. E aí, na hora que ela percebe que essa Europa está se afundando, defendendo o absolutismo, ela vai participar do Congresso de Viena e vai falar assim, ó, tá certo, continua, faz isso mesmo. Eu acho que o absolutismo tem que ser defendido. Eu ajudo vocês a defenderem o absolutismo. Segue essa ideia porque ela vai dar certo. Vai surgir por parte da Inglaterra essa percepção de que, ó, quanto mais eles se afundarem nessa questão, para a gente vai ser melhor. Para a gente vai ser essencial que esses povos agora fiquem nessa situação dramática de você acreditar que o absolutismo é uma maneira de você resolver os seus problemas. E a gente sabe que não era, né? O absolutismo já estava com os seus dias contados, mas aqui ele vai ter uma sobrevida por causa do Congresso de Viena. Para Portugal poder participar do Congresso de Viena, o Dom João estava aqui no Brasil, só que ele não queria voltar para Portugal, porque ele ficou com medo ainda de ter mais guerras depois do Napoleão ter saído. Ele vai fazer com que o Brasil seja considerado, e aí vai mudar o nome de Portugal. Portugal vai se passar a chamar o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Tipo, o Brasil vai fazer parte do nome de Portugal para ele poder usar a desculpa de dizer, ó, eu sou um rei europeu. Eu só estou aqui no Brasil porque o Brasil faz parte do meu reino. O Brasil não é uma colônia. O Brasil vai ser elevada à condição de metrópole nesse momento. E isso, na história do Brasil, vai trazer muitas consequências. Isso vai ser decisivo para o Brasil em relação a muitas transformações que a gente vai viver nesse período. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Não? Então, queridos, até amanhã. Amanhã a gente continua falando sobre o Napoleão e sobre todas essas questões, tá bom? Oi. Semana